Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada coração. Aqui nos encontramos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Somos agradecidos por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria da Conceição, é de Recife, em Pernambuco. Maria Júlia é de Apodi, no Rio Grande do Norte. Leda é de Spring Lake, Michigan, aqui nos Estados Unidos. Carlos Evandro é de Santo Estevão, na Bahia. José Geraldo da Conceição é de Guarapari, no Espírito Santo. Aparecida de Fátima é de Rolim de Moura, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pelos cuidados, pela proteção, pelos livramentos que nos tens dado. Te agradecemos por este momento que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitarmos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, lutas, tribulações, provações, enfermidades. Tu conheces cada um. Conceda as bênçãos, vitórias e que permaneçam firmes na fé, perseverando na certeza de que receberemos de Tuas mãos a coroa de glória, em nome de Jesus. Amém. Ficamos agradecidos a Deus porque Ele permite estarmos novamente juntos. É um prazer estar com vocês cada dia e com certeza Deus Ele tem trabalhado conosco, em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender essa questão de fidelidade a Deus, especialmente na questão dos dízimos e das ofertas. É o estudo que nós estamos fazendo essa semana, falando sobre ofertas, que as ofertas, elas são para Deus, para Jesus, mas são usados aqui para a manutenção da obra. E queremos lembrar a todos os nossos irmãos que o tema geral desse estudo que nós estamos fazendo, a série tem como título Servos Fiéis Aguardando o Senhor. Então, se nós fazemos parte da família de Deus, somos chamados por Deus para fazermos parte desta família, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós começamos a caminhar com Jesus e nós temos então o manual de orientação para o cristão, que é a Bíblia. Ali Jesus deixou claro tudo aquilo que nós deveremos colocar em prática em nossa vida quando nós decidimos tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós então abandonamos aquela velha vida, as práticas que nós tínhamos e aí começamos a caminhar com Jesus. E quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós vamos ver que a vida do cristão, ela tem que ser diferente da vida daquele que não é cristão, daquele que não tem a Jesus em seu coração. O cristão, tudo que ele faz é com seu pensamento voltado para Deus, não é buscando glória para si, não é buscando honra para si, mas é para que o nome de Jesus seja exaltado. E então, quando nós somos fiéis na devolução dos nossos dízimos, nós estamos seguindo a orientação da palavra de Deus, que diz que nós deveremos levar à casa do tesouro, é a igreja onde nós congregamos, o dízimo e fazer prova do Senhor. E então, a Bíblia nos orienta também que além dos dízimos, nós temos que ofertar, conforme está proposto em nosso coração. Se nós propusemos contribuir com 5% daquilo que a gente ganha para ofertas, o dízimo não, o dízimo 10%, sempre frisando isso. Então sobra 90%, desses 90%, 5% de ofertas, é um plano. Tem gente que tem um plano de 10%, tem gente que tem um plano até maior. E, irmãos, Deus diz, fazei prova de mim. Quanto mais nós somos liberais para a causa de Deus, para atender às necessidades do nosso semelhante, mais somos abençoados. Nós precisamos entender isso. Quanto mais nós abrimos a mão para doar, mais Deus coloca em nossa mão.
E às vezes as pessoas não entendem isso, pensam que se ajudar ao necessitado ou se devolver a Deus os 10% e contribuir com as ofertas, vai fazer falta, vai passar necessidade. Pelo contrário, as bênçãos serão muito grandes. E outra coisa, Deus, Ele está observando se estamos sendo fiéis ou não com relação às nossas ofertas. Deus está observando. Aqui na Bíblia tem um exemplo que está relatado em Marcos, no capítulo 12, nos versos 41 a 44, diz aqui: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias, então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Vejam que Deus observa. Jesus sentou lá perto do gasofilácio onde eles colocavam as ofertas. E como eu já disse para vocês, os fariseus, as pessoas que tinham mais posses, eles queriam se mostrar que eram fiéis para com Deus, para devolver o dízimo e contribuir com as ofertas. Eles pegavam aquele monte de moeda assim, jogava do alto, deixava cair, fazer barulho no gasofilácio para que as pessoas ouvissem que eles estavam doando muito. Mas eles estavam doando do que sobrava, disse Jesus aqui. E Jesus disse assim: essa mulher que colocou só 2 moedinhas, de 1 centavo cada moeda, a menor que tinha, era tudo que ela possuía. Mas ela não foi à igreja, não foi ao templo de mãos vazias, estão vendo, irmãos? É isso que Deus quer de nós. Ontem nós falamos a esse respeito. Deuteronômio 16, verso 16. Deus, Ele quer que nós vamos à sua presença levando algo, reconhecendo que foi Ele que nos deu. E então, em gratidão, nós estamos doando aquilo. E Jesus estava lá observando aquela viúva. E ele disse: essa deu mais do que todos os outros. Vejam, irmãos, Deus está olhando o meu coração, o seu coração. Qual é o motivo pelo qual nós estamos doando, levando as ofertas, devolvendo os dízimos? É para nos aparecer? Para mostrar que nós ganhamos muito? Ou nós estamos levando em reconhecimento por tudo que Deus faz por cada um de nós, como essa viúva pobre? Era tudo que ela tinha, e ela tinha fé que Deus ia abençoar e ela iria conseguir, e Deus com certeza abençoou. Aqui no relato não diz o que aconteceu com ela depois, mas com certeza ela foi abençoada, só pelo que Jesus falou, não é? Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela em sua pobreza deu tudo que tinha. Então, como nós já dissemos aqui nesse estudo, nesta série que nós estamos fazendo, falamos aqui na semana passada, muitas pessoas pensam assim: não, mas eu não vou levar isso, é tão pouco. Não, irmãos, Deus está olhando o seu coração. E outra coisa, faça como eu já disse para vocês aqui, coloque no envelope, não leve as notas soltas para colocar nas salvas, aquelas, tirar do bolso na hora o dinheiro assim, colocar lá. Coloque no envelope, mesmo que sejam moedas. Ninguém precisa saber quanto você está dando, quanto você está devolvendo. É Deus que está vendo, não é o homem, não é o ser humano. Então a melhor forma de nós levarmos para a igreja é colocar dentro do envelope. O que é dízimo, você escreve lá: dízimo, tantos reais. O que é oferta, você escreve lá: oferta, tantos reais. E está ali dentro. E pronto, ninguém vai ver, somente o tesoureiro, quando for conferir e ver. E com certeza o tesoureiro, ele passa recibo depois para a pessoa do que ele recebeu, porque o tesoureiro precisa prestar contas também. A igreja precisa prestar conta a Deus acima de tudo. Então, irmãos, nós temos que ter esta consciência de que Deus, ele está olhando o que nós estamos fazendo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versos de 1 a 4, Atos, capítulo 10, de 1 a 4, diz aqui: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão, na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou:
que é Senhor. Vejam, irmãos, Cornélio não era cristão. Cornélio, ele era pagão, mas era temente a Deus. Como pode um pagão ser temente a Deus? Sim, pagão é aquele que não aceitou a Jesus, que nós chamamos de gentios. Esses podem não pertencer à família de Deus, mas ser tementes a Deus, crer que existe um Deus criador e mantenedor de todas as coisas. E Cornélio, segundo diz aqui o relato, ele era um homem temente a Deus, devoto, e dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Vejam, então, Cornélio, ele não tinha o seu coração preso nas suas posses. Ele dava ofertas, esmolas generosas. Quantas vezes, irmãos, alguém vem até nós pedir uma ajuda, um auxílio, e nós jogamos a responsabilidade na igreja. Eu vou falar com o pessoal da igreja para eles poderem ajudar vocês, ou você. Não, se a pessoa veio nos procurar, irmãos, nós precisamos ajudar. Não importa como. É por isso que nós temos que ter um plano de ofertas, um plano de devolver a Deus o dízimo e também com as nossas ofertas. E nesse plano de ofertas, nós vamos ter sempre algo ali que nós vamos poder ajudar a pessoa. E muitas pessoas dizem assim, então, eu vou orar por você. Não é isso que a pessoa está precisando, ela está precisando de uma ajuda financeira, ou de alimentos, ou de roupa, não importa. Está ali necessitado de um medicamento. Então, se a pessoa veio até nós, nós temos que ajudar aquela pessoa. É o que Cornélio fazia. Ele era um homem devoto, temente a Deus, e ele dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. E aí Deus mandou o anjo ir lá falar com Cornélio. Foi quando Pedro depois foi lá na casa de Cornélio. Você leia aqui o capítulo 10 e você vai ver o que foi que aconteceu com Cornélio. Então existem muitas pessoas que não são cristãs, que são pagãs ou gentios, que não aceitaram Jesus em sua vida e que são mais generosas do que nós. Reconhecem que aquilo que eles têm não é deles. Então o nosso coração não pode estar preso às coisas materiais, aquilo que nós temos, ao nosso dinheiro. O nosso dinheiro, aquilo que Deus permite que nós tenhamos, é para o nosso sustento, claro, para o sustento da nossa família, mas também é para a ajuda aos menos favorecidos, aos necessitados. E então Deus ele disse claramente através de Jesus em Mateus capítulo 6, no verso 21, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Onde é que está o seu tesouro? Está você acumulando tesouros nos céus, no reino de Deus? Está você atendendo às necessidades das pessoas? Está você contribuindo para a obra, para a causa de Cristo? Não tem você o seu coração preso nas suas posses? Aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, se nós quisermos ajuntar tesouros nos céus, nós precisamos ter o nosso coração desprendido para atender às necessidades das pessoas, para atender às necessidades da igreja e para podermos caminhar com Jesus cada dia. Nós agradecemos uma vez mais a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Palavra de Deus. Retornaremos amanhã para continuarmos o assunto da semana, mas não nos esqueçamos, quando Jesus voltar, Ele irá dizer àqueles que foram fiéis: bem-está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.